O aparelho massas é utilizado em par. A bolinha é chamada de cabeça, a parte mais longa de pescoço e a parte mais gordinha de corpo. Para a realização dos pequenos círculos, a massa deve ser segura entre o polegar e o indicador. Esse pequeno círculo para trás ou para frente deve ser realizado bem próximo ao braço. Os pequenos círculos devem ser ensinados primeiramente no solo, pois a criança vai conseguir entender qual é o movimento que o punho deve realizar, imitando um compasso, pois assim o movimento do pequeno círculo ele ficará bem amplo quando a criança realizar ele fora do chão. Lembrando que o pequeno círculo no chão deve ser seguro pelas pontas dos dedos. Lembrando que os pequenos círculos podem ser realizados fora do braço para frente, fora do braço para trás, passando bem rente ao ombro. Podem ser feitos dentro do braço para frente ou para trás. Expliquem bem os planos para as crianças. Os pequenos círculos realizados para trás, eles podem ser trabalhados na parede também, para que a criança consiga fazer um círculo bem amplo. Podem ser feitos ao mesmo tempo com as duas mãos, para frente, para trás, ou alternando o movimento, um para frente e um para trás. O pequeno círculo com os braços em segunda posição devem ser bem trabalhados, lembrando que quando a massa passa embaixo da axila, ela precisa ser bem ampla e acima do ombro também, lembrando que esses movimentos são preparatórios para o movimento em 8. Lembrando também que os pequenos círculos, eles podem ser realizados com as massas para o mesmo sentido ou uma seguindo a outra. Então, uma para frente, as duas para frente em tempos diferentes ou as duas para trás em tempos diferentes. É importante que sua ginasta aprenda a fazer os pequenos círculos em todos os planos e sentidos. Os pequenos círculos, além de serem feitos para frente e para trás, ao mesmo tempo ou alternado, ou um para frente e um para trás, eles também podem ser feitos na frente do corpo, passando na frente do seu rosto, podem ser feitos para outra direção, atrás da cabeça, para uma direção e para outra direção. Deixe-os bem soltinhos. Lembre-se sempre de fazer os pequenos círculos bem rentes ao corpo, para eles serem bem amplos. Eles podem ser feitos com uma mão ou com as duas ao mesmo tempo, para um lado, para o outro, para uma direção para frente, para trás, acima da cabeça, atrás do corpo. Em todos os planos ele deve ser feito no máximo da sua amplitude. No movimento em 8, você deve executar o numeral 8, ou seja, duas bolinhas. Pode ser feito em cima e embaixo, para um lado, para o outro, na frente e atrás. Pode ser feito apenas com uma massa, pode ser feito com as duas massas, alternadas ou juntas. O importante é que você saiba fazer as duas bolinhas com um movimento contínuo. Para você executar o movimento em 8 perfeito, você deve lembrar de desenhar as bolinhas exatamente do mesmo tamanho, trabalhando bem o seu punho em todas as direções. Os pequenos movimentos em 8, eles servem para o aprendizado do molinete. O movimento em 8, ele precisa ser muito bem trabalhado para que nossas crianças
consigam futuramente realizar os movimentos do molinete, pois o movimento em 8 é a base do molinete. Então, treinem bem eles no chão, isolados, na parede. Tentem utilizar sempre nomes lúdicos para que as crianças consigam entender o que ela deverá fazer com o punho. E a maioria dos movimentos com a massa, eles são realizados com o punho. Para a execução do molinete, você deverá trabalhar com uma xuxinha amarrando os punhos. Você fará um pequeno círculo em cima do braço e depois um embaixo. Primeiro passa uma massa e logo após passe a outra massa. São movimentos sucessivos. Primeiro você passa um e depois o outro. Você também deverá lembrar de passar o pequeno círculo bem rente ao braço, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Os molinetes podem ser para frente, para trás, acima da cabeça, atrás do corpo. Você só precisa entender o primeiro movimento. Uma massa sempre tem que seguir a outra. Lembre-se sempre, os molinetes são trabalhados com os cotovelos bem estendidos. O movimento de circundução, ele é feito com a palma da mão fechada na bolinha, ou seja, na cabeça, e o indicador apoiado no pescoço da massa. Esse movimento ele é executado em diversos planos, para frente, para trás, para um lado, para o outro, alternado para frente, alternado para trás ao mesmo tempo. E você pode realizar ele com movimentos corporais, com ondas, caminhadas, saltos e saltitos. Aproveite e desenvolva bem esse movimento, pois ele é realizado com todos os aparelhos. Os movimentos assimétricos são movimentos onde cada massa realiza um tipo de movimento, ou seja, em amplitudes diferentes e movimentos diferentes. Um exemplo, uma massa faz uma circundução e a outra um pequeno círculo. Os lançamentos da massa devem ser feitos com o impulso do punho. A massa deve ser segura com o indicador no pescoço e na cabeça da massa as mãos fecham. Podemos iniciar o movimento com apenas meio lançamento, ou seja, inicia na cabeça e recupera no corpo, até que a criança esteja segura para executar uma volta completa. Lembrando que os cotovelos devem permanecer estendidos durante todo o lançamento. Durante a execução do lançamento, do pequeno lançamento completo, a massa dá uma volta completa. Quando você impulsiona a massa da maneira correta, através do indicador no pescoço e o polegar na cabeça, a massa dá a volta completa. Caso a criança, quando recupere no pescoço, ela imediatamente deverá escorregar as mãos até a cabeça da massa, ou seja, na bolinha. A soltura da massa pode ser feita de diferentes maneiras. Da mão para o pé, das mãos para os pés, pulando em cima da massa, para que a criança trabalhe a velocidade de reação. A soltura pode acontecer também com as duas massas seguras pela mesma mão. Você vai deixar o corpo da massa voltado para frente e a cabeça para trás. Estique bem seu cotovelo, solte a primeira massa e a outra mão você coloca atrás do corpo para a recuperação atrás. Essa mesma massa você pode soltar e recuperar no pé.
e assim executar o mesmo movimento com a outra massa. E também pode ser executado com as duas massas ao mesmo tempo. Os movimentos de batida nas massas, eles devem ser secos, apenas um único som, ou seja, elas não podem vibrar, tanto ao tocar o solo ou as próprias massas. E vocês devem elaborar as batidas rítmicas tanto no solo, em dupla, em conjunto, no ritmo das músicas. Diferencie esses movimentos para que a criança tenha um maior repertório.